O som do piano não era apenas música, era como um grito preso em uma caverna escura, ecoando sem nunca encontrar saída. As teclas respondiam frias, metálicas, mas a cada nota, Kei-wan parecia implorar por algo que já não sabia nomear. Você já ouviu um som capaz de atravessar sua pele, de incendiar sua respiração, de acordar um desejo adormecido? E se esse som viesse de alguém que você nunca imaginou encontrar? Foi assim que tudo começou. Em um auditório vazio, envolto pelo cheiro de madeira antiga e cortinas pesadas que guardavam segredos, uma voz cortou o silêncio. Uma voz crua, imperfeita, mas carregada de algo perigoso. Era como se chuva e fogo se misturassem no mesmo sopro. Naquele instante, Kei-wan não era mais o prodígio frio da escola de música. Ele era apenas um jovem arrebatado por um som que queimava por dentro. E Hina, a garota desconhecida que ousava cantar sem permissão, não era apenas uma novata. Ela era a chama que incendiaria sua prisão de teclas e partituras. Imagine duas almas que nunca deveriam se encontrar. Um pianista que só conhece disciplina. Uma cantora que só canta quando sente. E quando suas melodias se tocaram pela primeira vez, não foi apenas harmonia que nasceu. Foi tentação. Foi vertigem. Foi o começo de um incêndio impossível de apagar. Mas, em um lugar onde cada nota é vigiada, onde o maestro dita regras como um juiz implacável, até onde eles ousariam ir, e quando a música se tornasse perigosa demais, o que escolheriam? A disciplina que os mantém seguros, ou a paixão que pode destruí-los? O palco está pronto. As cortinas se abrem, e no fundo da sala, uma melodia proibida começa a nascer. O som do piano ecoava pelo auditório vazio como um sussurro íntimo. Cada tecla pressionada por Kei-wan parecia um toque frio em pele quente, e o silêncio entre as notas soava mais perigoso que a própria melodia. Ele tocava sozinho, mas não estava sozinho. Não realmente. Foi quando uma voz suave atravessou o corredor que o mundo pareceu parar. Não era técnica, não era perfeita, mas tinha algo cru, provocante, quase indecente na forma como as notas escapavam. Kei-wan parou de tocar. Os dedos suspensos sobre as teclas, o peito preso em um suspiro que não queria admitir. Virou-se devagar. Na porta, uma jovem o observava. Cabelos soltos, olhar curioso e lábios entreabertos como se guardassem um segredo. Nas mãos, uma pasta de partituras que tremia, ou seriam as mãos dela que tremiam. Desculpe, disse, a voz baixa, mas carregada de nervosismo. Eu não sabia que alguém estava aqui. Kei-wan inclinou a cabeça, avaliando-a como se fosse mais um som que precisava decifrar. O olhar dele percorreu o corpo dela, demorando-se demais nos lábios antes de subir de volta aos olhos. Quem é você? Perguntou, num tom frio, mas que escondia uma ponta de curiosidade. Hina, sou nova aqui. Canto. A pausa que ela fez foi quase um convite, ou pelo menos tento. Um silêncio espesso caiu entre os dois, carregado de algo que não tinha nada a ver com música. Kei-wan voltou-se para o piano, tocou 2 notas suaves e deixou escapar. Se vai cantar, cante direito. Sua voz é bonita demais para se perder assim. A provocação fez o coração de Hina disparar. Ela não sabia se deveria se sentir insultada ou seduzida. Mas, em vez de fugir, deu um passo à frente. A madeira do palco gemeu sob seu peso, como cúmplice daquela aproximação perigosa. Respirou fundo e recomeçou a cantar. Desta vez, mais firme, mais ousada. Kei-wan a acompanhou sem pedir permissão, como se seu piano fosse o corpo dela a ser explorado. Cada nota que ele tocava parecia um toque invisível. Cada pausa, um suspiro preso entre os dois. Quando a última nota se dissolveu, o silêncio foi quase erótico. Kei-wan levantou-se do banco e caminhou até ela, devagar, como um predador que não tem pressa. Sua voz não é apenas som, murmurou, baixo, tão próximo que o calor de sua respiração tocou a pele dela. Ela tem fogo. O olhar dele desceu para os lábios dela. Hina desviou o rosto, mas não conseguiu esconder o rubor que denunciava o efeito que ele tinha sobre ela. Na manhã seguinte, a sala de ensaio estava cheia. O maestro apresentava os novos integrantes, e todos se viraram quando Hina foi chamada. Ela se encolheu sob os olhares curiosos, mas quando cantou, o coro inteiro reagiu em murmúrios. Algo em sua voz fazia a sala arder. Kei-wan permaneceu no fundo, impassível, mas por dentro,
Lembrava da noite anterior. O calor do palco vazio, a proximidade dela, o silêncio carregado. Aquela garota não era apenas mais uma voz. Era um convite perigoso. Durante o intervalo, Hiná caminhava pelo corredor, as mãos nervosas brincando com as partituras. De repente, Ki-Yuan apareceu, encostado à parede, braços cruzados, olhar fixo. "Está com medo?" perguntou. Ela franziu o senho. "Medo do quê?" Ele se inclinou para a frente, diminuindo a distância. O corredor parecia estreitar-se ao redor deles. "De cantar comigo." Ela riu, nervosa. "E por que eu teria medo?" Ki-Yuan aproximou-se ainda mais, a voz agora um sussurro quente no ouvido dela. "Porque quando nossas músicas se encontram, não é só música." O corpo de Hiná estremeceu inteiro. Ela tentou se afastar, mas os olhos dele a prenderam como correntes invisíveis. Nos dias seguintes, começaram a ensaiar juntos às escondidas. Não porque fosse proibido oficialmente, mas porque havia algo no ar, algo que queimava e não podia ser exposto. Às vezes, bastava um olhar e a melodia mudava de direção. Outras vezes, a música era apenas desculpa para a proximidade, para o corpo dela inclinar-se sobre o dele, para os dedos se tocarem de leve sobre as teclas, até que, em uma noite, decidiram apagar as luzes. Apenas o piano iluminado pelo luar. Ela cantava de olhos fechados, sentindo cada vibração no peito. Ele tocava tão perto que podia ouvir a respiração dela, irregular, misturando-se às notas. Então, por acidente, a mão dela pousou sobre a dele. Foi rápido, mas incendiário. Ki-Yuan não se afastou. Prendeu os dedos dela com os seus, firme, olhando-a na penumbra como quem já havia decidido algo perigoso. E por um instante, o silêncio foi mais provocante que qualquer música. Até que o ranger de uma porta ecoou no corredor. Eles se separaram bruscamente, como cúmplices interrompidos em crime. Mas o coração dela ainda ardia, e os olhos dele ainda queimavam. Ambos sabiam. Já não havia retorno. O que aconteceria quando alguém descobrisse aquela melodia proibida que se tornava cada vez mais desejo? A rotina da escola de música parecia igual para todos. Corredores cheios de partituras, vozes aquecendo, violinos afinando. Mas para Hiná, nada mais era igual. Cada passo trazia de volta a lembrança da mão de Ki-Yuan segurando a sua. Cada acorde lembrava o calor do olhar dele na penumbra. Durante o ensaio oficial, o maestro conduzia o coro com rigidez, mas Ki-Yuan não estava obedecendo totalmente. Ao piano, modulava as notas só o suficiente para que a voz de Hiná soasse mais viva, mais quente, mais carregada de algo que ninguém conseguia explicar. Ela percebeu. E quando terminou seu solo, não apenas a sala explodiu em murmúrios, mas seu corpo inteiro tremia, como se tivesse acabado de ser tocado. No intervalo, uma colega se aproximou com um sorriso enviesado. "Você e Ki-Yuan estão ensaiando sozinhos, não é?" Hiná corou. Não, claro que não." Mas antes que pudesse se enrolar mais, Ki-Yuan surgiu atrás dela, tão próximo que ela sentiu o calor do corpo dele antes mesmo de ouvir sua voz. "Temos ensaio", disse firme, como se fosse uma ordem. O grupo ficou em silêncio, observando os dois se afastarem juntos. Os olhos de todos queimavam de suspeita, mas o coração de Hiná queimava por outro motivo. Na sala de ensaio vazia, as cortinas filtravam a luz em tons dourados. Ki-Yuan sentou-se ao piano e, sem olhá-la, começou a tocar uma melodia lenta, arrastada, quase indecente. Cada nota parecia deslizar sobre a pele dela como dedos invisíveis. "Cante", disse sem erguer os olhos. Hiná engoliu em seco. Aquilo não era um ensaio comum. Era uma provocação. Mesmo assim, abriu os lábios e deixou a voz escapar. Suave no início, depois mais firme, como se respondesse ao convite dele. Quanto mais ela ousava, mais forte ele tocava. Quanto mais ele suavizava, mais ela se aproximava. Até que estavam tão perto que o ar entre eles parecia vibrar. De repente, Ki-Yuan parou de tocar. O silêncio caiu pesado. Ele ergueu os olhos e a encarou de perto, os rostos a poucos centímetros. "Você sente isso também, não sente?" A voz dele soou baixa, carregada de perigo. Ela hesitou, mas o corpo respondeu antes das palavras. Um arrepio percorreu sua pele. "Sinto", confessou, com a respiração trêmula. Ele deixou os dedos roçarem nos dela sobre o teclado. Foi um toque simples, mas cheio de intenção, prolongado, como se cada segundo fosse uma tortura deliciosa.
Antes que o momento explodisse, a porta da sala se abriu bruscamente. Um colega entrou, surpreso, congelando ao vê-los tão próximos. Ah, desculpem, eu não sabia que estavam aqui. Saiu apressado, mas o estrago já estava feito. Hina recuou, o coração em desespero. Estamos sendo imprudentes, murmurou, tentando recuperar o fôlego. Kyuan, no entanto, não demonstrou arrependimento. Aproximou-se, olhando-a nos olhos com firmeza. Não, estamos sendo verdadeiros. Naquela noite, Hina não conseguiu dormir. Saiu do dormitório e caminhou até a varanda, sentindo o vento frio acariciar sua pele. Olhou para a lua e se perguntou se Kyuan também estava acordado. Foi quando um som familiar atravessou o silêncio. Piano, um toque lento, profundo, vindo do auditório. Seus pés se moveram sozinhos. Ela atravessou o pátio vazio, entrou na sala iluminada apenas pelo luar e o encontrou lá, tocando como se o piano fosse um corpo a ser desnudado. Não consegue dormir? Ela perguntou, a voz suave. Kyuan ergueu os olhos e sorriu de lado. Um sorriso raro, carregado de intenções. Não sem você. Ela se aproximou devagar, cada passo ecoando como se fosse parte da melodia. Sentou-se ao lado dele no banco estreito, tão perto que o calor dos corpos se confundia. Talvez eu precise da sua música para adormecer, disse, baixinho. Ele riu, um riso curto, e deixou a frase morrer no silêncio. Então, voltou a tocar, mas desta vez, as notas eram suaves demais, quase sussurros. Hina fechou os olhos. A cada acorde, sentia a respiração dele mais próxima. A cada pausa, o silêncio parecia implorar por algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. O momento estava prestes a explodir em algo maior quando um detalhe os congelou. Passos no corredor. Kyuan parou. O piano silenciou. Ambos ficaram imóveis, apenas respirando no escuro, com os corpos quase se tocando. Do outro lado da porta, o som cessou, mas escondido nas sombras, alguém observava. O maestro. E seus olhos não refletiam apenas suspeita. Refletiam a fúria de quem estava prestes a intervir. Na manhã seguinte, o clima na escola estava pesado. O maestro não disse nada, mas seus olhos eram como lâminas. Durante o ensaio, cada correção soava mais dura que o normal. Kyuan, ao piano, sentia cada olhar dele como uma ameaça velada. Hina, ao cantar, tremia por dentro, como se a qualquer momento pudesse ser desmascarada. Quando o intervalo chegou, o maestro chamou Kyuan em particular. A sala era fria, iluminada apenas pelas persianas semicerradas. Você está se desviando, disse seco. Sua música perdeu disciplina. Kyuan ergueu o olhar, firme. Música não é só disciplina. O maestro estreitou os olhos. Também não é fraqueza. Controle-se, ou será sua ruína. Kyuan saiu da sala com o coração acelerado, mas o olhar endurecido. O aviso não era sobre música. Era sobre ela. Naquela noite, Hina entrou na sala de ensaio devagar. O piano esperava no centro, iluminado apenas pelo luar. Kyuan já estava lá, tocando uma melodia lenta, carregada de algo sombrio. Você está diferente, ela disse, aproximando-se. Ele parou de tocar, mas não se virou. O maestro sabe. O coração dela disparou. Sabe o quê? Kyuan se levantou, aproximando-se com passos lentos. Os olhos dele estavam sombrios, mas intensos. Sabe que existe algo entre nós, e vai tentar nos destruir por isso. Hina mordeu os lábios, nervosa. Então, devemos parar? Kyuan segurou o rosto dela com as duas mãos, firme, como se tivesse medo de perdê-la. Sua voz saiu baixa, mas cheia de fervor. Eu não consigo parar. Quando você canta, eu respiro. A respiração dela falhou. Estavam tão próximos que o calor dos lábios quase se tocava. Ele não a beijou. Encostou apenas a testa na dela, e esse gesto simples foi mais íntimo do que qualquer toque. Os dias seguintes foram de risco constante. Nos ensaios oficiais, mal se olhavam. Mas, nas noites silenciosas, se encontravam em segredo, cada vez mais ousados. Às vezes, tocavam e cantavam no escuro absoluto, guiados apenas pelo som e pelo tato. Outras vezes, não precisavam de música alguma, apenas o silêncio compartilhado, o som da respiração ofegante, os corpos quase encostando. Cada toque acidental parecia fogo, cada olhar roubado, uma promessa não dita. Até que em uma dessas noites, Hina ousou mais. Cantou uma música proibida, fora do repertório da escola. Uma canção crua,
carregada de intensidade. Sua voz preenchia o ar como um grito de liberdade. Ki-Yuan, tomado pela ousadia dela, a acompanhou no piano. O som se transformou em algo selvagem, irresistível, como se os dois estivessem se despindo através da melodia. Quando terminaram, estavam ofegantes, os corpos tão próximos que parecia não haver espaço para nada entre eles. Isso é nosso, Hiná murmurou, com os olhos brilhando. Ki-Yuan quase a beijou ali mesmo, mas o destino não deixou. De repente, ouviram passos no corredor. Ki-Yuan puxou Hiná de volta para dentro, apagou as luzes e a encostou contra a parede. Tapou a boca dela com a mão, mantendo-a em silêncio. O coração dela disparava. Ele estava tão perto que ela sentia a respiração dele bater em sua pele, o calor do corpo colado ao dela. Os passos pararam diante da porta. O silêncio era sufocante. Hiná tremia, mas não de medo. O corpo inteiro respondia à proximidade de Ki-Yuan, a mão firme segurando-a no escuro. Os segundos se arrastaram como horas, até que os passos se afastaram. Ki-Yuan soltou a mão dela devagar, mas não se afastou. Ficou com o rosto colado ao dela, os olhos brilhando na penumbra. Isso está ficando perigoso demais, ela sussurrou trêmula. Ki-Yuan inclinou-se mais, os lábios quase roçando os dela. Então me diga para parar. Hiná permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque o olhar dela já dizia tudo. Do lado de fora, no corredor escuro, uma silhueta parou diante da porta. O maestro. Desta vez, ele não apenas suspeitava, ele tinha certeza. E seus olhos traziam decisão. O ensaio daquela manhã começou com o ar pesado. O maestro estava diferente. Seus olhos não se moviam pelo coro como de costume. Estavam fixos, afiados, cravados em Ki-Yuan e Hiná. Ki-Yuan percebeu, mas não desviou o olhar. Tocava com firmeza, como se desafiasse a cada acorde. Hiná, porém, sentia o peso da vigilância em cada nota. Sua voz vacilava, até encontrar os olhos dele, firmes, seguros, intensos. Então cantava mais forte, como se fosse apenas para ele. O maestro bateu a batuta contra a estante com força. Ki-Yuan, Hiná, minha sala. Agora. O salão inteiro se encheu de murmúrios. Os dois se levantaram, mantendo a postura, mas com o coração disparado. A sala do maestro era fria, coberta de partituras antigas. Ele os encarou por longos segundos antes de falar. Oh, música é disciplina, não tentação. Sua voz era cortante, quase cruel. O que acontece entre vocês está manchando esta escola. Hiná baixou os olhos, mordendo os lábios. Ki-Yuan, no entanto, deu um passo à frente. A música só existe porque existe sentimento. Sem isso não é música. É só barulho. O maestro bateu a mão na mesa, furioso. Cuidado, Ki-Yuan. Está destruindo sua carreira. Ele não respondeu. Apenas estendeu a mão para Hiná e atirou dali, como se não devesse mais explicações. No corredor, ela respirava rápido, o peito subindo e descendo. Talvez ele esteja certo. Talvez devêssemos parar. Ki-Yuan a puxou para perto, encarando-a tão de perto que ela sentiu o calor do corpo dele. E você consegue? Sussurrou, os olhos cravados nos dela. O silêncio dela foi resposta suficiente. Naquela noite, Hiná tentou ficar sozinha. Cantou no dormitório, ensaiou baixinho, mas a voz saía fraca, sem alma. Quanto mais tentava se afastar, mais sentia o vazio. Enquanto isso, Ki-Yuan passava os dedos pelas teclas sem tocar. O piano estava mudo. Ele também. 2 dias se arrastaram assim, até que, ao entardecer, Ki-Yuan a encontrou sentada no palco vazio, abraçada a si mesma. Seus olhos estavam molhados. Por que você está chorando? Ele perguntou, a voz baixa. Ela ergueu o rosto. Porque sem você, eu não consigo cantar. As palavras romperam qualquer barreira. Ki-Yuan subiu ao palco e a envolveu num abraço forte, como se quisesse prendê-la contra si para sempre. Ela se afundou nele, respirando seu cheiro, sentindo a firmeza das mãos em suas costas. Então não vamos mais cantar sozinhos, sussurrou ele. Nunca mais. Nessa mesma noite, voltaram à sala de ensaio, mas desta vez não havia hesitação. As cortinas estavam fechadas, o piano iluminado apenas pelo luar. Ki-Yuan tocava como se cada acorde fosse um toque. Hiná cantava como se cada nota fosse um gemido contido. Eles estavam tão próximos que já não sabiam se era música ou desejo.
Cada respiração se confundia, cada silêncio era convite. Quando a última nota morreu, não houve aplauso, não houve pausa. Apenas o olhar deles, incendiado, e a proximidade dos corpos pedindo mais. Eu não quero mais me esconder, disse Hiná, a voz trêmula, mas firme. Kyuam deslizou os dedos pela mão dela, subindo pelo braço, como se estivesse descobrindo a melodia de sua pele. Então não vamos. Antes que os lábios se tocassem, um som brutal cortou o momento. A porta se abriu. O maestro estava lá. A luz do corredor iluminava os dois, lado a lado, próximos demais para negar. O silêncio foi sufocante. O maestro os encarou com fúria e disse apenas: "A partir de amanhã, vocês não tocam mais juntos." E saiu, deixando a ameaça pairando no ar como sentença. Hiná caiu sentada no banco, sem forças. Kyuam permaneceu de pé, o olhar fixo na porta fechada, os punhos cerrados. Eles haviam sido descobertos. Mas a pergunta era: o desejo que os unia seria mais forte do que a proibição? O maestro cumpriu sua promessa. Nos dias seguintes, Kyuam e Hiná foram separados em todos os ensaios. Ela, escondida no coral, cantava linhas banais. Ele, ao piano, acompanhava solistas que não despertavam nele nada além de tédio. A chama parecia sufocada, mas bastava um olhar rápido, um encontro de olhos ao longe, e o incêndio reacendia em silêncio. Naquela noite, Hiná não aguentou. Escreveu um bilhete às pressas, as mãos tremendo. "Não posso cantar sem você. Auditório. Meia-noite." Kyuam encontrou o recado escondido entre suas partituras. Quando o leu, não sorriu. Apenas sentiu o coração disparar e sabia que estaria lá. O auditório estava deserto. O palco, mergulhado em penumbra. Hiná esperava de pé, o corpo inteiro vibrando de expectativa e medo. Quando Kyuam entrou, a respiração dela falhou. "Você enlouqueceu", disse ele segurando o bilhete amassado. Se nos pegarem, interrompeu, mordendo o lábio, a voz baixa, carregada de ousadia. "Pelo menos vão saber que não nos calamos." Kyuam largou o papel no chão e caminhou até o piano. Sentou-se e tocou o primeiro acorde, profundo, vibrante. "Então vamos tocar como se fosse a última vez." A música começou densa, arrastada. Cada nota era um toque, cada pausa um suspiro. Hiná cantava de olhos fechados, o corpo se movendo como se seguisse o ritmo dele mais do que a própria melodia. Kyuam a observava, os lábios entreabertos, a pele arrepiada, o jeito como cada nota parecia nascer do fundo do corpo dela. Ele não tocava só para acompanhá-la, tocava para provocá-la. O palco vazio se tornou cúmplice. A cada olhar, a cada aproximação, havia mais desejo do que música. O som não era ensaio, era um corpo pedindo ao outro. Quando a última nota morreu, o silêncio foi absoluto. Eles estavam ofegantes, os corpos próximos, os olhos ardendo. Hiná sorriu, com lágrimas nos olhos. Isso não foi música, foi nós. O som seco de palmas quebrou o instante. Os dois se viraram. Nas sombras, alguns colegas os observavam. Havia choque em alguns olhares, mas também admiração. Um deles murmurou: "Vocês precisam mostrar isso no recital." O coração de Hiná quase parou. O recital anual era o maior evento da escola. O maestro jamais permitiria. Mas Kyuam, ao ouvir aquilo, apenas fechou os olhos e respirou fundo. "Eles querem que a gente incendeie o palco." Nos dias seguintes, passaram a se encontrar cada vez mais. Agora, não apenas por desejo, mas por preparação. Ensaiavam escondidos, lapidando cada detalhe de uma música que não existia em nenhuma partitura oficial. Kyuam compôs uma melodia só deles, cheia de pausas dramáticas, mudanças de ritmo, acordes que soavam como provocações, respostas, suspiros. Cada ensaio era risco. Cada vez que uma porta rangia no corredor, os dois se afastavam em sobressalto, como culpados flagrados em crime. Mas cada vez que recomeçavam, a tensão era ainda mais intensa. "Isso pode nos destruir", disse Hiná uma noite, a voz embargada, o corpo trêmulo após mais um ensaio clandestino. Kyuam segurou seu rosto com firmeza, o olhar ardendo. "Ou pode nos salvar." O toque dos lábios quase aconteceu ali, mas eles se contiveram. Guardaram o desejo para o palco, onde nada poderia ser escondido. O dia do recital chegou. O auditório lotado. Pais, professores, convidados. O maestro caminhava pelos bastidores como um carcereiro, a batuta em mãos como um chicote.
Kei-yuan e Hina estavam separados no programa, mas quando a penúltima música terminou, Kei-yuan fez o impensável. Sentou-se ao piano, ignorando o maestro, e começou a tocar a melodia secreta. O salão inteiro congelou. Hina, no fundo, levou a mão ao peito. Aquela era a chamada, o convite. Deu um passo, depois outro, e já estava no centro do palco, diante de todos. O piano a guiava. Sua voz rompeu o silêncio. Trêmula no início, depois firme, depois avassaladora. Cada nota era uma confissão. Cada olhar para Kei-yuan era uma entrega. O público permanecia mudo, hipnotizado. O maestro, de pé ao lado, estava em fúria, mas não conseguia interromper. O poder daquela música era maior que a disciplina. E quando a última nota ecoou, houve silêncio. Um silêncio tão carregado que parecia explosivo. Então, o auditório inteiro explodiu em aplausos. O maestro avançou até o palco, os olhos em chamas. "O que pensam que estão fazendo?" gritou. Kei-yuan não soltou a mão de Hina. Olhou direto para o maestro e respondeu firme, mostrando o que a música realmente é. O público silenciou, esperando o próximo movimento. E o maestro, imóvel, respirava fundo, como se prestes a transformar sua fúria em vingança. O silêncio após o recital era ensurdecedor. O público ainda em pé, os aplausos ecoando, mas o maestro atravessava o palco como um juiz pronto para dar a sentença. "Vocês ultrapassaram todos os limites", disse, a voz grave como um trovão. "Transformaram esta escola em espetáculo barato." Kei-yuan não soltou a mão de Hina. Seu olhar era firme, cortante. "Não, transformamos em verdade." Um murmúrio percorreu a plateia. Alguns professores desviaram o olhar. Outros pareciam engolir as lágrimas. O maestro, porém, não se abalou. "Estão suspensos", decretou. "Até segunda ordem. Não tocam, não cantam, não se apresentam em nada desta escola." A sala foi tomada por choque. Hina sentiu as pernas fraquejarem, mas Kei-yuan a sustentou com firmeza. O público voltou a aplaudir, ainda mais alto, como se tentasse protegê-los com aplausos. Mas nada silenciava a sentença do maestro. Nos dias seguintes, a escola se tornou prisão. Kei-yuan passava horas diante de um piano fechado, sem permissão para tocá-lo. Hina, excluída dos ensaios, vagava pelos corredores com olhares de reprovação atrás de si. Mas à noite, eles escapavam. Encontros clandestinos, nos corredores desertos, no auditório vazio. Era nesses momentos que o silêncio da escola se transformava em algo perigoso. Cada porta fechada escondia um segredo. Cada sombra era cúmplice. Numa dessas noites, Kei-yuan estava ao piano, mas não tocava. Batia as mãos contra as teclas como se descarregasse raiva. Hina entrou em silêncio, observando-o. Quando ele ergueu os olhos, o rosto estava suado, os lábios entreabertos. "Eu não suporto mais", disse, a voz grave. "Quero ouvir sua voz, mesmo que seja a última vez." Hina fechou a porta atrás de si. O som seco ecoou como um pacto. Aproximou-se lentamente e começou a cantar baixinho, só para ele. A voz suave, carregada de desejo, preenchia o espaço entre eles. Kei-yuan se levantou de repente, atravessou o piano e a puxou pela cintura. "Quando você canta só para mim", sussurrou em seu ouvido, tão próximo que ela tremeu. "Sinto como se o mundo inteiro desaparecesse." Ela não respondeu. Apenas segurou o rosto dele com as duas mãos, e desta vez, não houve contenção. O beijo explodiu urgente, profundo, cheio de toda a fome que vinha sendo reprimida. O piano atrás deles vibrou com o impacto de seus corpos se apoiando nele. Cada toque parecia fogo, cada respiração era um suspiro roubado. A música não existia em notas. Estava nos gemidos contidos, nos lábios entrelaçados, nas mãos explorando territórios proibidos. Quando se afastaram por um instante, ofegantes, Hina encostou a testa no peito dele, ainda trêmula. "Se nos pegarem, acabou." Kei-yuan segurou seu rosto com firmeza. "Prefiro ser expulso a viver sem você." As palavras selaram algo maior que o medo. Mas o maestro não estava disposto a ceder. Convocou o conselho da escola, exigindo expulsão imediata dos dois. A reunião foi tensa. Professores divididos. Alguns pediam disciplina, outros admitiam que a música deles era algo raro, impossível de calar. Enquanto isso, Kei-yuan e Hina se encontravam como fugitivos apaixonados. Cada ensaio secreto era mais ousado,
mais íntimo, como se desafiassem o mundo inteiro a impedi-los. Uma noite, Kyu-am escreveu algumas notas numa folha solta e entregou a ela. "É a nossa música", disse. "Se nos expulsarem, tocamos fora daqui. Se tentarem nos separar, cantamos mais alto." Hina segurou a partitura contra o peito, emocionada. "Mesmo que o mundo inteiro nos condene." Kyu-am encostou os lábios nos dela, interrompendo. "Então queimamos o mundo inteiro." Na manhã seguinte, os corredores estavam em alvoroço. Um aviso foi lido em voz alta. Kyu-am e Hina deveriam se apresentar diante do conselho para ouvir a decisão final. A notícia se espalhou como fogo. Alguns colegas cochichavam que seria o fim. Outros, em segredo, torciam para que eles resistissem. De mãos dadas, caminharam até a sala do conselho. O maestro já os esperava, os olhos afiados como lâminas. "Vocês terão que escolher", disse, frio. "Ou a música, ou essa tola ilusão." Kyu-am não hesitou. "Não vamos escolher, porque a música só existe quando estamos juntos." O silêncio foi pesado, até que uma das professoras mais antigas, emocionada, se levantou. "Vocês não percebem? O que eles têm já inspira todos nós. Essa chama não deve ser apagada." O maestro fechou os olhos, tentando conter a fúria. Sabia que sua autoridade estava ruindo. Naquela noite, Kyu-am e Hina voltaram à sala de ensaio. O piano estava lá, esperando. E quando tocaram juntos novamente, já não havia medo. Havia apenas entrega. Notas que soavam como carícias, pausas que ardiam como beijos, olhares que queimavam como promessas. Eles sabiam que a luta ainda não havia acabado. O maestro faria de tudo para derrubá-los. Mas, dentro deles, o incêndio já era incontrolável. E a pergunta que pairava era: até onde estavam dispostos a queimar? Os corredores da escola estavam em silêncio sufocante. Onde antes havia música, agora só restava tensão. O maestro convocara a direção e, naquela tarde, a sentença caiu como pedra. "Vocês não estudam mais juntos", disse, frio, diante de todos. Kyu-am terá aulas individuais. Hina voltará ao coro, sob outra supervisão. E se houver mais uma insubordinação, expulsão. A sala congelou. Hina sentiu o ar sumir. Kyu-am cerrou os punhos, mas não discutiu. Apenas lançou ao maestro um olhar de desprezo antes de sair. Naquela noite, o palco estava vazio. As cortinas pesadas guardavam o eco do silêncio. Hina sentou-se na beira, abraçando os joelhos. Suas lágrimas caíam sem resistência. Cantou baixinho, mas a voz saía frágil, quebrada, como se faltasse metade dela. De repente, passos ecoaram no auditório. Kyu-am surgiu das sombras, o olhar sombrio, mas firme. "Você acha mesmo que ele pode nos separar?" Hina ergueu o rosto molhado, surpresa. Kyu-am caminhou até ela e se ajoelhou, pegando suas mãos frias. "A música me trouxe até você. Não existe nada capaz de apagar isso." Ela tentou protestar, mas o olhar dele a queimava demais. "E se formos expulsos?" sussurrou, temendo a resposta. Kyu-am acariciou seu rosto, os dedos deslizando como se decorassem a melodia da pele dela. "Então seremos expulsos juntos, mas nunca deixaremos de tocar." Hina sorriu entre lágrimas. Sabia que não havia mais volta. Nos dias seguintes, tentaram obedecer às regras. Kyu-am trancado em uma sala abafada, tocando escalas vazias. Hina escondida no coro, sem brilho. Mas a música deles havia se tornado vício. Não havia disciplina capaz de silenciar. Na noite seguinte, encontraram-se em segredo. O piano foi cúmplice mais uma vez. Kyu-am tocava uma melodia lenta, carregada de desejo. Hina o acompanhava, mas sua voz já não era apenas música. Era confissão, gemido, arrebatamento. A cada pausa, os olhares se encontravam. A cada acorde, os corpos se aproximavam, até que o ensaio se transformou em algo mais. Respirações entrecortadas, mãos explorando territórios proibidos, beijos roubados entre notas. O piano gemeu sob o peso deles, cúmplice de uma melodia feita de pele e desejo. "Isso vai nos destruir", Hina sussurrou, ofegante, entre um beijo e outro. Kyu-am encostou a testa na dela, as mãos firmes em sua cintura. "Então que destrua, mas que nos destrua juntos." No dia seguinte, o anúncio oficial do recital de fim de semestre encheu os corredores de expectativa. Era o maior evento do ano, a vitrine para toda na escola. O maestro já havia preparado um programa sem espaço para os dois juntos.
Mas Kyuan tinha outros planos. Naquela noite, mostrou a Rina uma partitura rabiscada à mão. É a nossa música, disse, firme. Vamos tocá-la no recital. Ela arregalou os olhos, assustada. Kyuan, isso é loucura! Ele segurou seu rosto, encarando-a profundamente. O que é pior, ser lembrado por uma mentira ou por uma única música verdadeira? Rina tremeu, mas não respondeu. O beijo que os uniu foi a única resposta possível. Os dias seguintes foram dedicados ao ensaio secreto. Cada encontro carregava ainda mais risco, mas a cada acorde, a cada olhar, ficava claro. Eles já tinham escolhido. Na véspera do recital, Rina sonhou que subia ao palco, e quando abria a boca, nenhuma voz saía. Acordou com lágrimas, assustada. Na manhã seguinte, contou o sonho a Kyuan, no jardim. Ele segurou sua mão contra o peito. Se a voz falhar, ouça isso. O coração dele batia forte, inabalável. E cante com ele. Ela fechou os olhos, ouvindo o ritmo constante e sorriu. Mas nos bastidores, o maestro havia descoberto a partitura escondida. Seus olhos endureceram. Eles não ousariam, murmurou. Mas no fundo sabia. Sim, eles ousariam. Na noite do recital, o auditório lotado vibrava em expectativa. As cortinas cerradas escondiam o palco iluminado. Kyuan e Rina estavam entre os demais, mas o coração deles batia em outra frequência. O maestro caminhava entre os corredores, atento, desconfiado, a batuta como uma arma pronta para golpear. Quando a penúltima música terminou, Kyuan tomou sua decisão. Sentou-se ao piano e tocou o primeiro acorde da melodia secreta. O salão congelou. Rina sentiu o corpo inteiro estremecer. Aquela era a chamada, o convite, o risco absoluto. Deu um passo, outro, e avançou até o centro do palco. O piano a guiava. Sua voz surgiu, trêmula no início, mas logo firme, depois arrebatadora. O público se calou, hipnotizado. O maestro, de pé ao fundo, empalideceu. Sua fúria crescia a cada nota. Mas já era tarde. A melodia proibida estava viva. O auditório inteiro prendeu a respiração quando as primeiras notas ecoaram. Não era o programa oficial. Não era o que o maestro havia aprovado. Era outra coisa. Um som cru, profundo, arrebatador. Kyuan tocava como se cada acorde fosse uma confissão. Os dedos se moviam rápidos, intensos. O corpo curvado sobre o piano, como se dominasse não apenas as teclas, mas o ar inteiro da sala. E então, a voz de Rina surgiu, suave no início, como se pedisse permissão para existir. Depois, firme, carregada de fogo, até que explodiu em notas que atravessaram o auditório como lâminas de desejo. Todos ficaram imóveis. Pais, professores, alunos. Ninguém ousava tossir, respirar alto ou desviar os olhos. No fundo, o maestro estava de pé, a batuta tremendo na mão. Seus olhos eram de pura fúria, mas Kyuan não desviava. Tocava cada nota como se desafiasse o mestre com o próprio corpo. E Rina cantava como se cada sílaba fosse um beijo roubado, um gemido contido, uma entrega que não cabia em palavras. A plateia não via apenas música. Via dois corpos em sincronia, duas almas despindo-se uma diante da outra sob a forma de melodia. Quando a voz de Rina atingiu o ápice, Kyuan parou por um segundo, criando um silêncio carregado. Nesse instante, os olhos dele encontraram os dela. Não havia mais medo. E o que aconteceu depois não foi planejado. Ela atravessou o palco e parou ao lado dele. Ele se levantou, ainda com a música ecoando nas últimas notas, e a puxou para perto. O público ficou em suspenso, o coração coletivo preso. E então, Kyuan a beijou. Ali, no palco, diante de todos. O maestro gritou furioso. Isso é insubordinação! É vergonha! Mas sua voz foi engolida por um rugido de aplausos. Professores se levantaram, alguns chorando. Colegas batiam palmas, gritavam seus nomes. O público ovacionava em pé, sem parar. O maestro tentou avançar, mas era inútil. A plateia não aplaudia mais apenas uma apresentação. Aplaudia um ato de liberdade. Rina ainda tremia, mas seus olhos brilhavam como nunca. Kyuan a segurava pela cintura, firme, como se nada pudesse separá-los. Agora o mundo sabe, ele murmurou, ainda próximo, a respiração misturando-se à dela, e ela sorriu, lágrimas descendo pelo rosto. Que nossa música nunca foi proibida,
Foi inevitável. O recital terminou em catarse. Pais e alunos comentavam emocionados, como se tivessem presenciado algo que jamais esqueceriam. E enquanto isso, o maestro deixava o palco em silêncio, derrotado, com a batuta caída no chão. Nos bastidores, Kyu-am e Hina ainda estavam ofegantes, o coração disparado. Ela o olhou, mordendo os lábios. Você sabe que isso pode ter acabado com tudo, não é? Kyu-am sorriu de lado, intenso, provocador. Ou pode ter começado tudo. Ele a puxou novamente para um beijo, profundo, sem medo, enquanto do lado de fora, a plateia ainda aplaudia. Meses se passaram desde o recital que incendiou a escola. O maestro já não ditava regras, pedira afastamento, incapaz de suportar a derrota. E os corredores, antes marcados pela rigidez, agora respiravam diferente. Havia mais liberdade nos ensaios, mais emoção nas vozes, mais ousadia nos olhares. Mas Kyu-am e Hina já não pertenciam àquela disciplina de paredes frias. Pertenciam um ao outro. Numa noite especial, a escola abriu as portas para um concerto em homenagem à nova fase. O palco estava iluminado em dourado. O público vibrava. No centro, apenas eles. Kyu-am ao piano, Hina no microfone, mas os olhos não estavam no público. Estavam apenas um no outro. A música começou lenta, sedutora, como uma carícia. Cada nota era um convite, cada sílaba, um toque proibido transformado em poesia. E enquanto a melodia crescia, o desejo se fazia presente em cada olhar, em cada sorriso contido, em cada respiração mais pesada. Quando a última nota ecoou, o público explodiu em aplausos. Mas para eles, já não havia plateia. O mundo inteiro havia desaparecido. Mais tarde, sozinhos na sala de ensaio onde tudo começara, reencontraram o silêncio cúmplice. O piano fechado refletia a luz da lua, e as cortinas guardavam o mesmo cheiro de madeira e pó. Kyu-am passou os dedos pela pele do braço dela como se fossem teclas. Nossa música nunca precisou de plateia, murmurou. Hina sorriu, inclinando o rosto, os lábios a centímetros dos dele, porque ela sempre foi feita só para nós. O beijo que se seguiu não foi urgente como antes, nem escondido. Foi lento, profundo, carregado da certeza de quem não precisava mais se esconder. O piano, em silêncio, parecia escutar. A lua testemunhava, e o mundo lá fora não importava. Naquele instante, não havia maestro, não havia escola, não havia regras. Havia apenas duas almas que ousaram transformar música em desejo, e desejo em eternidade, porque algumas melodias não terminam nunca. Elas continuam, cada vez mais intensas, dentro dos corpos que tiveram coragem de tocá-las. Você também sentiu o coração acelerar com essa história? Kyu-am e Hina mostraram que algumas melodias não são feitas para partituras, mas para corpos, olhares e desejos proibidos. E agora eu quero saber, qual foi o momento que mais fez você prender a respiração? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vou adorar saber qual cena incendiou seu coração. E se você gosta de histórias intensas, provocantes e arrebatadoras, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque cada dorama que criamos juntos é uma nova chama. E eu quero você comigo para sentir cada acorde até o último suspiro.